Olá pessoal, bom dia. Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos aí desbravando o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 64, intitulado Melhor Sofrer no Bem, que tem uma carta de Pedro, a primeira, que diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. O tema, o título, chama atenção porque Emmanuel, ele traz um conceito, traz uma reflexão, na verdade, como se o sofrimento fosse uma máxima, como se nós não pudéssemos nos excusar, nos afastar desse sofrimento. Então ele traz essa carta de Pedro, em que o apóstolo traz uma reflexão no sentido de que, olha, se vamos sofrer de todo jeito, vamos pelo menos tentar sofrer aqui no bem. Mas a leitura do texto, a lupa do pensamento imortal, nos proporciona uma reflexão a respeito da palavra sofrimento, a respeito das nossas sensações quando lemos ou escutamos essa palavra. O sofrimento, definitivamente, ele pode simbolizar uma dor, uma angústia, uma aflição, uma vicissitude, um problema aí em uma perspectiva lato sensu. Mas o sofrimento, se a gente ressignifica com o conhecimento espírita, ele tem a oportunidade de nos servir como se fosse uma aula, como se fosse um momento de ensino/aprendizagem. Porque se o corpo padece, se nós somos seres imortais, esses sofrimentos que nós estamos passando na data de hoje, ele vai simbolizar um reajuste de rota. Porque a proposta de Deus para a gente é que nós possamos evoluir. E o sofrimento, ele funciona como se fosse uma catapulta que nos impulsiona. Ele significa como se fosse um lembrete a respeito das nossas vulnerabilidades. Quando a gente está mais sofrido, mais dolorido, mais magoado, mais chateado, que são aquelas perspectivas em que a gente tem um viés de encolhimento, que não quer que ninguém se aproxime, aquele encolhimento, ele pode simbolizar um processo, que não é imediato, todo processo demanda tempo, um processo de fortalecimento da fé. Então, a respeito de melhor sofrer no bem, vamos aqui ao texto que Emmanuel nos escreve. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, o que lhe corrói os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo da carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encoleirando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória no bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos
nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se acaba no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Emmanuel, no texto, ele traz um registro a respeito do imediatismo da matéria. E logo no primeiro parágrafo, ele nos apresenta uma perspectiva em que nós, muitas vezes, nos preocupamos muito com a carga de trabalho para juntar dinheiro, para construir um patrimônio, que isso vai gerar um efeito rebote em relação à enfermidade, em relação à doença, por exemplo. É o que a psicologia organizacional do trabalho atualmente pesquisa sobre o burnout, que é o esgotamento mental, o esgotamento físico, em relação às relações de trabalho. E na questão 682 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, junto com a equipe do Espírito de Verdade, vem escrever a respeito das leis naturais, das leis morais, na lei do trabalho, lá na terceira parte, ele vem falar a respeito do limite do repouso. É certo que o trabalho é toda uma ocupação útil. Eu, particularmente, aqui estou trabalhando para Jesus, né? Mas nós temos aí o trabalho do ofício. Então, o trabalho dentro da literatura espírita é toda ocupação útil. Não é somente um trabalho, por exemplo, de carteira assinada. Um trabalho de ostensividade em relação ao movimento espírita, ao dedinho. O trabalho para Jesus, toda ocupação útil ensinada pela doutrina espírita, se dá pela verbalização e concretização do sentimento da caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, às vezes, nós podemos trabalhar para Jesus na seara do bem, escutando em um processo de escutativa o outro. E às vezes, quando o outro tem muito a falar sobre a gente, esse processo de escutativa é muito difícil. É muito difícil. Porque se tem uma coisa que é difícil, a depender da situação, é nós escutarmos sobre os nossos comportamentos. Para isso, a doutrina espírita nos apresenta um entendimento que devemos nos desvincular paulatinamente, porque isso não é fácil, desvincular paulatinamente dos processos, das situações em que nós temos o interesse pessoal. Então, às vezes, a gente recebe uma crítica e que fica magoado. A gente recebe uma crítica em que fica chateado. Mas o outro nos trazendo essas percepções que elas podem até, embora sejam válidas, podem não ser procedentes, podem não corresponder à realidade. Mas nesse nosso processo de escutativa com o outro, tentemos nos melhorar. O texto traz uma reflexão muito importante sobre a doação que nós temos à matéria. E isso é um processo natural porque nós ainda estamos aí caminhando em relação ao mundo de provas e expiações, que é o mundo materialista. Se é a matéria do corpo, por exemplo, que a gente habita momentaneamente, nós não temos como evoluir. A proposta, sobretudo no final do texto, do benfeitor, é que nós espelhemos a nossa força vital para Jesus. E uma grande dica que Jesus nos deixa para quem quer ser o trabalhador da sua vinha é que nós não esperemos nada em troca. Façamos um amor cristão, façamos um bem ágape, um bem transversal, sem esperar validação. Porque ao final e ao cabo, os Espíritos nos dizem que o que vale realmente é a nossa consciência com Deus. E a lei de Deus está na nossa consciência. Então, se for para reencarnar, se for
para sofrer, que reencarnemos com Jesus, que soframos com Jesus. Mas aí vem o toque de Midas da doutrina espírita, do ensino espírita. Nada de sofrimento. Que aprendamos e que consigamos nos fortalecer com a obra de Nazareno. Um abraço e até a próxima.